Mesa para dois. Educação. Oferecimento Leonardo da Vinci, a escola da sua vida. Bia Albuquerque. Oi, Babi. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Pois é, prós e contras, né? As aulas, os meus... Essa semana que eu já tô com uns 4 na escola. Semana passada ainda tinha um em casa. E aí a gente vem com aquela ansiedade das avaliações. Você ainda não chegou na fase das provas e tudo mais. Mas é um momento que gera ansiedade tanto para os pais quanto para os filhos. E eu acho que o que a gente tem que buscar é sempre pensar em instituições que avaliem os filhos de acordo com o que a gente acredita também. Eu acho que isso faz muito sentido. Quando você vai buscar uma escola, existem várias metodologias de ensino, né? Várias formas de avaliar. Uhum. O fato é que o que a gente vê hoje de todas as pesquisas de neurociência e da própria área de educação a avaliação precisa ser diversificada para você avaliar, porque é multidisciplinar, né? Não é você chegar, aplicar uma prova que vale toda a nota do bimestre ali, do trimestre, dependendo de como a escola funciona. E aí a criança ali não estava num bom dia. É isso. Ela, né, não foi bem. Aí ela destrói e compromete todo o desempenho dela de todo um período. Então, hoje, a educação tá com esse olhar mais multidisciplinar mesmo. Então, provas com uma pontuação menor. Na nossa época, era 10 ou 100. Foi mal na prova, chora. Você vai ter que se recuperar na próxima. Então, hoje a gente tem uma avaliação mais multidisciplinar. Então, uma prova que vale 50 ou 60 pontos, que mede uma forma de conhecimento, uma habilidade de conhecimento. A prova mede uma habilidade de conhecimento. O projeto, um trabalho, mede outra forma de conhecimento, de aplicar e desenvolver as habilidades. Um simulado, quando a gente fala de alunos mais velhos, caderno, então organização e aquela parte de você estar ali prestando atenção e copiar tudo direitinho. Então é isso, ter uma escola que avalie seu filho de maneira complexa. Então como é que funciona? Por exemplo, no Leonardo, os pequenos não têm prova. Primeiro e segundo aninho, não tem prova. A minha filha está no segundo ano, ela ainda não vai ter prova. Então, existem outros métodos de avaliação. Relatórios de sala de aula, as atividades que eles fazem, que são, vai ser a forma que eles vão conseguir mensurar o desempenho daquela criança. Absorvendo o conteúdo, tá sendo Exatamente. Legal. E o que é mais legal é que isso vai ser, vai evoluindo de forma gradativa. Então, você não chega com uma criança que sai da educação infantil e já vai para uma prova no primeiro aninho. E aí, quando você chega no terceiro ano, começam as provas. E essas provas, à medida que eles crescem, vão cada vez mais ficar parecidas com as provas dos exames, o que é necessário. Perfeito. Então, você precisa ser preparado para Enem, para o PAS, para os vestibulares, enfim. Então, não adianta você também fazer uma prova que não tem adequação com os exames que, aqui no Brasil, é o que faz você ser aprovado por uma universidade. Então, a gente precisa ter avaliações, provas que tenham semelhança. Simulados, os simulados também são super importantes para você ter uma noção de como porque eu lembro quando a minha filha fez o Enem como treineira, ela já chegou super preparada, porque ela sabia o modelo de prova do Enem. Perfeito. Sabia como funciona, que eventualmente uma errada anula a certa, que tem um cartão de resposta, porque isso tudo é muito novo para eles, né? Porque eles têm que calcular isso. E tem que calcular o tempo, porque você tem o tempo para responder a prova e você tem um tempo para passar as suas respostas para o cartão de resposta. E não dá para você passar quando você está muito cansado, porque se você errar já era, você perde. Não dá para rasurar. Rasurou, zerou, não tem jeito. Então, a gente precisa ter esse olhar de que eles têm que ter uma avaliação rígida e correta, mas também gradativa. E é uma avaliação que não é aleatória. Existem mensurações dentro do desenvolvimento da criança e do adolescente que você vai medir os conhecimentos. Então, tem habilidades que você desenvolve fazendo um trabalho, apresentando um trabalho, um projeto, e tem habilidades que você desenvolve fazendo uma prova. E hoje, se você olhar, até mesmo os exames, os vestibulares e tudo, eles são muito diferentes do que eram anos atrás. Né? Eles têm um olhar muito mais amplo do conhecimento geral, um pouco menos de decoreba. Então, se você for um jovem que lê bem, escreve bem, né, lê bastante, porque quando você lê, você tem repertório para escrever e para entender também o que você está lendo, você vai se dar muito bem nesses exames, porque eles são mais avaliativos de forma mais complexa. Então, a gente precisa escolher a escola que vai preparar os nossos filhos para esses exames, que são o que
né, aprovam hoje em dia dentro da nossa política de educação, mas que também tenham esse olhar mais amplo, porque quando você tem só uma forma de avaliação, primeiro que você gera muita ansiedade, e aí ele pode falar assim, gente, essa é a minha única oportunidade de dar certo. E ele fica ansioso e vai mal na prova. Porque o estado emocional, nossa, pesa, sei lá, 70%, né? E avaliar de maneira competente as habilidades dos nossos filhos. As escolas precisam ter esse olhar das competências, porque a tendência da educação é justamente essa. E cada vez mais ampliando as formas de mensuração de conhecimento. Então, é importante a gente dar para os nossos filhos a oportunidade de irem gradativamente sendo avaliados de maneira compatível com a faixa etária e chegar na hora certa, serem cobrados de maneira efetiva para conseguirem estar bem preparados para o mercado de trabalho, para o vestibular. E claro que eu quero trazer esse tema aqui na semana que vem, que é a sistematização dos estudos, para a gente também trazer uma organização que traz um cuidado para os nossos filhos, no sentido de eles não se sentirem tão sobrecarregados às vésperas das provas e tudo mais, que são clássicos, né? Mas que a gente pode ajudar eles também nessa sistematização, que é o que a gente vai falar na semana que vem. Lindeza. Obrigada, Bia. Até semana que vem, gente. Mesa para 2. Educação. Oferecimento Leonardo da Vinci, a escola da sua vida. A gente continua a nossa